Olá pessoal, no texto anterior vocês devem ter visto aí a parte de processo de auditoria. Então a gente falou dos principais processos de construção de uma auditoria, ali desde a construção dos termos, o plano de auditoria, o relatório, o monitoramento e as suas especificidades quando a gente está falando de política pública, né? Especialmente o fato da gente estar considerando sempre o problema coletivo ali que vai tratar a nossa política pública. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os entregáveis. Então, como vocês já sabem, o processo de auditoria, ele modernamente tem se baseado em entregáveis, que são peças que podem ser produzidas já para pronto consumo, mesmo antes daí de acabar a auditoria. Então, essas peças, e eu vou falar agora um pouquinho dessas peças no planejamento, esses entregáveis no planejamento, elas podem ser utilizadas para tomada de decisão da própria equipe, né, como incremento de conhecimento ao longo do processo de auditoria, ou até mesmo podem ser convidados responsáveis pelo objeto, pela política pública, tomadores de decisão da política pública, para conhecer algumas informações que a equipe tenha produzido ao longo da auditoria. Bom, e o que a gente tem aí como entregáveis do planejamento? Bom, ele começa com um rol de objetivos do objeto. Não vou falar sobre todos os entregáveis aqui, vocês vão ler no texto, mas eu vou falar de alguns principais. Então, esse rol de objetivos do objeto tem que pensar pelo menos em 4 tipos aí. Quando eu estou falando de política pública, eu estou falando dos objetivos da política pública, aqueles estruturais, aqueles mais estratégicos, e aí a gente está falando daqueles que atuam diretamente sobre o problema coletivo, para resolver aquele problema coletivo. Os operacionais, que são os que saem de cada processo de trabalho, que a gente pode dividir a política pública em vários processos de trabalho. E você tem os de comunicação, numa auditoria de políticas públicas. Os objetivos de comunicação são especialmente importantes porque a sustentação política de uma política pública, ela precisa ser muito forte, né? Então ela precisa pegar, ela precisa funcionar. E também os de conformidade, especialmente a parte fiscal, a parte do financiamento aí dessas políticas públicas e o cumprimento das regras ali de conformidade com seus regulamentos. Bom, outra coisa importante, outro entregável importante que a gente pode dizer é a análise de stakeholders da política pública. Quem está envolvido com essa política pública? A gente precisa entender muito bem o que as pessoas ali que estão envolvidas esperam dessa política pública em relação ao problema coletivo que ela está tratando. Então, se eu estou falando de saúde, de educação, de segurança pública, eu tenho que pensar em todos os atores que estão envolvidos nesse tema e o que eles estão esperando do governo, né, que está aplicando a política pública em relação a esse problema coletivo. Já quando eu estou falando aí de outro entregável, que é um modelo lógico, ou que a gente chama de teoria da mudança da política pública, eu tenho que entender muito bem, sistematizar de uma forma visual ali os insumos, os processos, as organizações que estão envolvidas, a estrutura de governança e também os resultados que estão ali desenhados, os impactos que estão desenhados. Isso serve para que a própria equipe tenha um entendimento melhor do funcionamento da política pública e possa desenhar os seus processos ali, entender o seu rol de riscos inerentes, e também serve até para o responsável, né, fazer uma reflexão sobre como as coisas estão acontecendo. Ela pode acontecer junto com outros entregáveis, como o mapa de processos, o mapa de produtos, e pode integrar essas informações de uma maneira mais global, né? E outra coisa importante aí que a gente pode separar de um entregável com especificidades bastante grandes para a política pública é o próprio rol de riscos inerentes. Então, da onde que a gente tem que trabalhar esses riscos?
sempre ali em relação aos objetivos da política pública, em relação àquele problema coletivo que ela vai tratar. Então eu tenho que estar sempre pensando, essa intervenção nesse modelo que foi adotado, né, que a gente representa ali na teoria da mudança, no modelo lógico da política pública, quais são as chances dele não ter aí o tratamento ou o impacto ou o resultado pretendido em cima daquele problema coletivo que ele quer tratar. Então é isso que eu tenho que tratar, esse o meu modelo de pensamento que eu preciso ter quando eu estou ali naquele entregável do rol de riscos inerentes. E aí quando eu falo de controles, que também é uma coisa bastante importante, tem uma especificidade, tem muitas políticas públicas multissetoriais e até multinível. Então você tem ali entes municipais, estaduais e federais concorrendo ou cooperando ali para sanar um problema coletivo. Então isso se reveste de um pouco mais de complexidade. Então quando eu vou trabalhar nesse entregável para ver a eficiência dos controles, pode ser que seja necessário inclusive eu fazer parcerias para entender muito bem que instituições estão aplicando que controles e como é que isso se encaixa no modelo todo da política pública ali, no modelo todo de tratamento da política pública. Então assim, dentre os entregáveis aí que vocês vão ler nos textos, eu destaquei esses daí no vídeo por terem especificidades um pouco maiores quando a gente fala de auditoria de políticas públicas. Boa leitura!